Queridos alunos do canal Valentes da História. O tema de hoje é Roma, a pedido de Agatha, ex-aluna minha da SpaceX. Embora não caia na SpaceX, né, que é só a Idade Média para lá, ela gosta muito da temática de Roma, então ela me pediu, tá? E essa aula é para ela. Também serve para o Preveste, porque a Idade Antiga alguns conceitos caem. Então vamos começar pelo mito fundador de Roma. Qual é o mito fundador de Roma? Roma, a história de Rômulo e Remo, que seriam dois irmãos gêmeos, né? Que teriam sido lançados ao rio pelo tio, tá? Que não queria que eles ocupassem o trono, eles eram príncipes herdeiros, né? E aí a filha do rei teve filhos, né? O rei morreu, esse irmão, né, estava ali no poder e lançou os sobrinhos no rio, né? Os sobrinhos netos no rio. E nesse processo que ele lança os sobrinhos no rio, né? Você tem um processo que eles vão ser encontrados por uma loba, amamentados, e aí eles vão crescer, vão matar esse rei, libertar essa mãe, e aí eles vão se tornar, né, os reis de Roma. Só que acontece, né? Eles vão brigar, começar a brigar por ser gêmeos, né? Pelo nome, qual seria o nome de Roma? E aí Rômulo queria um nome, Remo queria o outro, e eles começam a brigar, e Rômulo mata Remo. Né? E fica Roma, em homenagem a Rômulo, e aí você tem o mito fundador de Roma. Qual é a composição, né, da população romana? Eles vão ser formados por etruscos, sabinos e latinos. Vamos falar um pouco dessa economia romana? A economia romana, ela é relativamente urbana, tá? Você vai ter uma área comercial bem vasta, né? Uma grande circulação monetária de moeda escravistas, diferente do período feudal, que você vai ter uma ruralização com a crise de Roma, né? Você vai ter uma ruralização. Roma é estritamente urbana, religião politeísta, né? Vários deuses, né? E deuses antropomórficos, ou seja, deuses humanos, né? Com sentimentos humanos e tal. Vamos falar um pouquinho das classes sociais em Roma? Você tem, né, na pirâmide, no topo, né, dessa pirâmide, você tem os patrícios, que são responsáveis pelo governo, os clientes, que são dependentes, seria uma espécie ali, né, de nobres ali, tá? Os plebeus, que não têm direito nenhum ali, a princípio, é claro, né? E por último, os escravos, que não têm direito nenhum, são instrumentos de trabalho, tá? E como é que funciona essa escravidão romana, tá? Existem duas estruturas, por dívida e por guerra, né? Se você perder a batalha contra o pelotão romano, né, o seu grupo, né, o seu país foi invadido, você se torna escravo por guerra. Ou se você estiver devendo, você se torna escravo por dívida. Então, Roma, a estrutura da escravidão é assim. Então, vamos falar um pouquinho dessas fases do tempo, tá? Da linha do tempo de Roma. Ela está atrelada à questão do sistema de governo. Como é que vai funcionar esse sistema de governo? Tá? Você tem o período da monarquia, que vai começar em 1753 AC, e vai até 1509. Esse período é a formação de Roma, é o período, né, onde o rei teria uma origem divina, né? Dentro desse processo, você vai ter a invasão etrusca, tá? E aí, né, em 1509, você vai ter a expulsão dos etruscos, né? A derrubada do Tarquínio Soberbo, rei etrusco, e você vai ter a formação da República, que vai de 509 a.C. até 27 AC, tá? Onde você vai ter indicações inicialmente para o Senado, e aí você vai ter uma participação política maior do Senado ali, tá? E o Senado vai definir as direções para Roma. E aí, 27 AC, você tem, né, a ascensão do primeiro imperador, o Otávio Augusto, tá? 27 AC. E aí você vai fechando isso, tá? Em 476 você vai ter, né, o fim ali do Império Romano, da queda, né, do Império Romano, tá? E aí você vai ter um processo de ruralização, de formação que vai cair lá ali na questão do feudalismo, tá? Essa queda de Roma. Invasão estrangeira, várias outras coisas que a gente vai estar falando à frente. Então vamos falar das principais magistraturas de Roma. Você tem, né, nas magistraturas ali ligadas à República, o questor, que é responsável pelo tesouro público, o edil, que é responsável pela manutenção pública ali em Roma, tá? Obras, policiamento, prestor, que já é responsável pela organização civil de Roma, o cônsul, que é responsável pelo comando do exército. Então, quando eu falar cônsul, fica ligado, tá? Cônsul, comando do exército.
e os censores que vão fazer os censos da população. Vamos falar um pouquinho das expansões territoriais atreladas a Roma? Roma é um império, né? Ela tem um nome de império, não é à toa por conta disso. Então você vai ter todo um processo de expansão territorial em Roma que vai dar o nome, né? Que vai dar aquele charme, né, para Roma, né? Todo mundo que gosta de história de Roma, eu amo Roma, né? Mais que Grécia, né? Por incrível que pareça, Roma me chama mais atenção, não sei explicar. Então você vai ter uma expansão inicialmente interna, que vai do século V a.C. até o século III, tá? E aí você vai ter a conquista de Roma de toda a Península Itálica, primeiro de uma região ali próxima. E depois você vai ter as conquistas externas, que vai ser a expansão externa, que vai estar ligado a muitas guerras púnicas inicialmente. Você vai ter o auge da expansão romana, a conquista de Cartago, e também a outras conquistas, como Macedônia, Grécia, Egito, Oriente Médio. Então vamos falar agora, né, que a gente aproveitou para falar de expansão de Roma, a gente tem que falar de exército, né? E não só de exército, a gente vai falar, né, do processo de triunvirato, que é um processo de escolha de uma junta composta por 3 representantes eleitos pelo Senado, que vão representar ali Roma, ali dentro do processo político. Vamos falar do primeiro triunvirato? Primeiro, Júlio César, famoso Júlio César, né? Até tu, Brutus, né? Ele vai ser o líder do Partido Popular. Você vai ter o Pompeu, que é um general no primeiro triunvirato, e o Crasso, que é ex-cônsul e é muito rico. O que vai acontecer com o Júlio César? Ele vai fazer reformas populares, tá? Ele vai, né, gerar uma oposição muito grande com a aristocracia, que é a elite, porque ele vai tentar abarcar os mais humildes, né? E ele vai ser acusado de substituir a república por império. Então ele acaba sendo assassinado, né? E aí você tem aquela questão do até tu, Brutus, né? Que o filho dele estava no processo, assassinou adotivo, né? Até tu, Brutus, né? Que é a frase dele, né? Então, você tem o segundo triunvirato, que eu gosto bastante, eu acho muito interessante, que você tem o Otávio Augusto, que é um sobrinho de um César, o Marco Antônio, tá? O Marco Antônio é uma história interessante, eu sei que a galera vai gostar, porque tá ligada a Cleópatra, né, a rainha do Egito. Ele é general do Oriente, e a Cleópatra, ela quer manter a autonomia do Egito. E o que ela faz? Ela seduz Marco Antônio, né? A Cleópatra chega lá, né? Dizem que ela entra no quarto dele, né? Toda embelezada e tal, ela seduz ele, sabe? Para manter a independência ali do Egito. Então ela tem um caso com um general de alta patente do Oriente, tá? E aí, quando você tem o inimigo dele, Otávio Augusto, né, você também tem o Lépido, que é comandante da cavalaria na África, no Triunvirato. Mas aqui o principal conflito é entre Otávio Augusto e Marco Antônio. Então, quando Otávio Augusto faz a cabeça do pessoal para, né, acabar com esse processo, porque acha que Marco Antônio está traindo o Egito, né, se aliando ali a Cleópatra, né, ela usa sedução. Cleópatra era uma mulher extremamente inteligente. Cara, ela não estava destinada ao trono egípcio, não. Ela assassinou o irmão, que era o herdeiro, para assumir o trono. Ela falava diversas línguas, ela era extremamente culta, né? A Cleópatra, ela era uma mulher, né, à frente do tempo dela. Ela era uma mulher que tinha um governo ali por trás, né? Ela era toda maquinação, né? Ela seduziu ele para evitar que o Egito se tornasse, né, praticamente um protetorado ali de... Ela queria que se tornasse um protetorado e não uma província de controle de Roma, onde Roma exercesse poder no Egito. Ela queria uma autonomia maior. Então ela se alia, ela seduz o general romano que compõe o segundo triunvirato, né? Ela seduz ele, leva ele para a cama, tá? Tem momentos ali, vai chegar um momento que o Otávio Augusto vai se meter nesse rolo aí, vai, né, declarar a traição do Marco Antônio. Ele vai ser executado. Cleópatra, orgulhosa, né, não aceita ser presa e levada para Roma como prisioneira, como escrava. O que ela faz? Ela, né, alguns historiadores dizem que ela usa uma serpente, outros dizem que ela descola veneno aí. Eu acho mais interessante a teoria da serpente, né? Ela pede criados para levar a serpente num cesto, ela coloca a mão, pica. Quando chega, ela já tá morta. Ou seja, não vão me levar, só vão me levar daqui morta, né? Eu acho muito interessante esse processo, né, do Egito. Vamos falar um pouquinho do período do Império para a gente fechar essa aula, né?
O período do Império, que é esse período de expansão, né, que vai marcar sobre o nome de Roma, né, ele está ligado muito à questão da centralização do poder. Vai ser nesse momento que, quando, né, o Marco Antônio é derrubado pelo Otávio, o Otávio se torna imperador, tá? Ele vai ser o primeiro imperador, né, no período do Império. E aí você vai ter, nesse período do Império, ao longo dele, uma política de tentativa de pão e circo, né, para conter a população, tá? Porque as cidades vão ficar lotadas, você vai ter uma expansão territorial muito grande, um aumento de escravos, tá? E o fortalecimento do exército. Então você vai ter a política do pão e circo, tá? E aí a gente vai para o Baixo Império, que seria a Antiguidade Tardia, que já vai iniciar em Roma o processo de crise militar, tá? E esse processo de crise militar está ligado à diminuição da mão de obra escrava. O exército ele começa a perder força, ele é substituído por mercenários. Então esses mercenários não vão dar valor ao exército, vai ter muito gasto no exército, vai gerar uma crise militar, vai diminuir, né, a mão de obra escrava que era trazida por guerra. E devido ao fim desse expansionismo, né, essa diminuição de mão de obra escrava, Roma vai entrar numa crise econômica sem precedentes. E isso é um dos motivos, né, para Roma cair. A crise militar, a crise de mão de obra escrava, lembrando que eram os escravos que trabalhavam em Roma. Se diminuem os escravos, vai aumentar o processo de fome e vai aumentar a crise de maneira, né, enorme. Você também vai ter a questão do cristianismo, que também vai ampliar essa crise do Império Romano. Por que o cristianismo vai ampliar essa crise? O cristianismo ele vai fazer com que as pessoas tenham esperanças e comecem a questionar o poder do imperador dentro do Império Romano, tá? Você vai ter o processo de ruralização da economia, tá? O que vai acontecer? O regime de colonato, que vai comungar lá na frente, né, no período feudal, na ruralização ali. O que é o colonato, né? Você recebe uma terra e você trabalha aquela terra e repassa, né, esse processo para o dono da terra. Seria aquela relação futura de servo, né, e senhor feudal. Isso é a ruralização da economia. O regime de colonato vai estar incidindo sobre aí. Você vai ter um período marcado de crise, de anarquias militares, rebeliões militares, invasões bárbaras. Tudo isso vai levar à crise romana, à crise do Império Romano, né? As invasões bárbaras vão ser só o pico, né, da agulha, lembrando que a gente tem o escravismo, a crise militar, né, a questão das cidades estarem lotadas, assim, e você ter uma crise econômica muito grande, você vai ter a política de pão e circo cesseando essas coisas, tá? E uma coisa interessante que eu esqueci de falar sobre o cristianismo, pra gente fechar, você vai ter o processo de reformas. Vai ser Constantino, com o Edito de Milão, que vai dar a liberdade de culto, né? E aí você vai ter o Teodósio, que vai fazer com que o cristianismo seja a religião oficial de Roma, tá? Mas inicialmente, né, esse cristianismo não vai ser do dia para a noite, você vai ter um processo de caça às bruxas, né? Você vai ter ataques aos cristãos, né? Vários vão para a arena, né, virar, né, comida de leão, vão ser executados, você vai ter caças às pessoas ali dentro desse processo. Tá? Porque o cristianismo ele traz um questionamento do poder do rei, do imperador. Antes o imperador era como se fosse um ser divino. E quando você tem Jesus, que traz aquela mensagem de Deus humanizado, as pessoas passam a questionar o papel do imperador dentro de Roma. E isso é muito interessante, tá? Então a crise romana, vamos lá, crise do Império Romano. Motivos: crise militar, crise escravista, cristianismo, invasões bárbaras. E aí a gente fecha a aula de hoje. Eu queria desejar um ótimo dia para vocês. Sejam bem-vindos ao Valentes da História, tá? A gente ficou uma semana sem postar porque fiz umas lives aí. Queria que vocês também me acompanhassem no Instagram. Vou deixar o linkzinho ali do meu Instagram também, porque a gente tá fazendo lives, tá? Eu tô fazendo em conjunto com o professor, tenho 50 inscritos no canal, e eu queria convidar vocês para a live de sábado. Vai ter uma live, eu e o professor Bruno Riso, tá? Bruno Riso, pós-graduado em História Moderna, Contemporânea, desculpa, e eu, Camila, né, mestre em História Política, dou aula em pré-militar, pré-vestibular, ESA, SPSEX, tá? Esses segmentos todos. Bruno também dá, e a gente vai estar fazendo uma aula de revolta nativista para vocês, tá? Então eu peço que vocês me acompanhem, o Bruno também, tá? Então eu vou deixar o link do Instagram para vocês acompanharem essa live, seguir a gente lá, tá? É sábado às 19 horas, tá? A gente está divulgando com uma semana de antecedência praticamente para todo mundo ir lá assistir a gente,
tá? Vai ser sobre revoltas nativistas. Matéria bastante importante para quem é da área militar e cai muito, tá? Um forte abraço para vocês, sejam bem-vindos aos Valentes da História.